muito se tem investido e muito se tem elogiado, sobretudo nessa casa, porque tem pessoas diretamente interessadas do ponto de vista econômico no funcionamento dessas comunidades terapêuticas, muito se tem elogiado as comunidades terapêuticas baseadas num proselitismo religioso. Eu queria saber em que medida, se vocês têm algum dado sobre a eficácia desses tratamentos baseados numa disciplina rígida, em violência contra o corpo das pessoas, caso elas reincidam, e em leituras de trechos de livros sagrados. Em que medida isso é eficaz no tratamento das pessoas que fazem uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Acho fundamental que a gente parta dessa distinção de que as drogas não são lícitas e ilícitas por natureza. A ilicitude ou a licitude de uma droga depende de relações políticas, sobretudo. Uma droga entra no campo das drogas ilícitas a partir de um embate de forças aí políticas. A gente vê o caso, por exemplo, do álcool, que já foi formalmente proibido por uma política nos Estados Unidos, que produziu um estrago naquela sociedade, e depois eles decidiram transformá-la numa droga lícita, porque viu que o caminho da ilicitude não era. Então, as drogas não são lícitas e ilícitas por natureza, isso é uma construção e um debate na sociedade. Isso é fundamental. E distinguir o uso do abuso. Quer dizer, no trabalho que eu tive no Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, com o Dr. João Neri, o Antônio Neri, desculpe, com o Dr. Antônio Neri, também psiquiatra, isso ficou claro. Quer dizer, algumas pessoas estão propensas por razões genéticas, por razões emocionais, psíquicas, da própria constituição da subjetividade dessa pessoa, elas estão propensas ao abuso, ao uso abusivo da droga, ao uso problemático de drogas. Mas isso não vale para todo mundo. Então, isso é fundamental que a gente perceba isso também, né? A gente não pode universalizar as afirmações acerca do uso da droga, porque nem todas as pessoas estão propensas a esse abuso. Do contrário, nessa casa, os deputados que fazem uso do álcool e não abuso do álcool, teriam que repensar o seu consumo, se fosse assim, se a gente consumisse necessariamente. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o uso da Ritalina. A aplicação de Ritalina cada vez maior nas crianças, sob a desculpa do transtorno de déficit de atenção. As crianças, muitas vezes, elas são só crianças, como se dizia lá no interior, danadas, crianças ativas, crianças inteligentes, vivazes, e elas são tratadas como crianças hiperativas ou crianças com transtorno de déficit de atenção. E aí depois a gente tem que pensar na relação entre o uso de Ritalina na infância e o uso de Rivotril na idade adulta, né? Nós somos uma sociedade cada vez mais medicamentada, e as medicações são drogas lícitas por causa desse embate político que transformou essas drogas em drogas lícitas. Mas o consumo de Rivotril é tão grande quanto o consumo de Viagra, uma outra droga, para combater a disfunção erétil. A gente tende a tratar do uso de álcool, de tabaco e álcool na infância e adolescência, e a gente não para pensar sobre os impactos dessas medicações também que têm sido abusadas na infância e na adolescência. Está claro aí, tanto nos dados que você traz, quanto nos dados que o João traz, que o fato do tabaco ser uma droga legalizada permitiu que a gente regulamentasse o consumo de tabaco, a ponto da gente proibir campanha de tabaco na televisão, e isso é muito importante. Do Ministério da Saúde exigir à indústria do tabaco que ela coloque informações sobre o impacto do tabaco na saúde, né, na saúde individual e na saúde coletiva, e o resultado foi bem positivo. Né? O consumo reduziu, o impacto foi bastante. Em que medida, eu te pergunto, a gente não tem que pensar e encarar fora do senso comum, fora do elogio ao senso comum para fins de votos, a gente não tem que encarar o debate acerca da legalização e regulamentação de drogas ilícitas, como a maconha, que é uma droga muito consumida, segundo o Escritório de Drogas e Crimes da ONU, é a droga ilícita mais consumida no mundo. Que medida não temos que encarar para reduzir o próprio consumo e combater os efeitos nocivos entre as pessoas que fazem uso abusivo? A legalização e regulamentação. E eu estou falando de legalização e regulamentação e não de liberação. Liberação, ela já está liberada de qualquer controle e de qualquer regulamentação. É disso.